Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do verso 11 até o verso 17. Lucas, capítulo 7, do verso 11 ao verso 17. Aleluia. Diz assim a palavra: pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo um enterro. Um defunto era filho único de uma viúva, e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: não chore. Então ele chegou mais perto e tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: moço, eu ordeno a você, levante-se. E o moço sentou-se no caixão e começou a falar. E Jesus o entregou à mãe. E todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus, dizendo: que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo. Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Amém. Pai, nós te somos gratos pela tua palavra. Que o teu Espírito Santo agora fale de uma forma muito especial ao nosso coração. Eu sei que o Senhor já falou esta noite de muitas maneiras, mas que nesse momento a tua palavra, que é poderosa, que é viva, encontre, ó Deus, um lugar todo especial em nossas vidas, para que possamos, ó Deus, compreender a grandeza do teu amor, compreender a grandeza da tua bondade, Deus, porque a tua bondade é perfeita e agradável. Ó Espírito Santo de Deus, fala conosco agora, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém, amém. Coloca a mão no teu coração e diga: Espírito Santo, eu estou pronto para ouvir a tua voz. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu quero nesta noite falar sobre a vitória gloriosa que vem de Jesus. Esse ano, o Senhor Deus nos deu um tema: o ano da vitória gloriosa. Amém? Diga: esse ano é o ano da vitória gloriosa na minha vida. Repita de novo: esse ano é o ano da vitória gloriosa na minha vida. Aleluia. Dá um aplauso ao Senhor por isso. Glória a Deus. A Bíblia nos fala dessa cidade chamada Naim. Naim significa lugar de aconchego, de tranquilidade, de calma. Mas a Bíblia diz que Jesus ele segue com uma multidão para a cidade de Naim, que é a cidade de calma, uma cidade de aconchego. Mas quando ele chega à porta dessa cidade, a Bíblia diz que vinha saindo uma outra multidão. E essa multidão vinha acompanhando o enterro de uma mulher que era viúva, que já era algo muito triste para uma mulher perder o marido. Mas pior do que perder o marido é perder um filho. Perder um filho dói muito mais do que a perda de um marido. Um dia Eucana perguntou a Ana: por acaso eu não valo mais para você do que 10 filhos? Ana nem respondeu. Não tem como comparar, não tem como medir esse amor. Então aquela mulher, ela já trazia uma história de dor, de ter perdido um marido. Agora
a dor dela estava sendo acrescentada, porque agora ela estava perdendo um filho. Mas a Bíblia diz que isso é muito mais grave, porque ela não estava só perdendo um filho, ela estava perdendo o único filho. Então ela era uma mulher viúva e que agora estava perdendo um único filho. E aí nós precisamos conhecer o pano de fundo da história, dos costumes da época, para a gente entender a grandeza da dor dessa mulher. Porque quando uma mulher ficava viúva, ela precisava ser amparada por alguém, porque a mulher ela não podia se autossustentar. Então ela precisava que alguém a acolhesse. Então quando o falecido tinha irmãos, e os irmãos do falecido acolhia, então ele era remidor dessa mulher, segundo a lei. Quando esse marido que faleceu não tinha irmão, ou quando o irmão, que ficou vivo, ele não queria acolher essa mulher, então ela teria que ser acolhida pelos filhos, ou por um parente mais próximo, que pudesse acolher esta mulher. E aqui nós estamos diante de uma tragédia. Uma mulher que estava carregando o filho, era viúva e completamente desamparada. Completamente. E a Bíblia diz então que uma multidão andava com ela. E aqui é algo interessante, porque também existia nos cortejos fúnebres nesse período em Israel, e hoje ainda se tem isso em alguns lugares. Pessoas eram contratadas, algumas pessoas eram contratadas para chorarem no enterro. Eles recebiam para chorar. Então eles iam, algumas mulheres se vestiam de preto e elas iam chorando. Elas eram pagas para isso. E existiam outros que tocavam e que recebiam também para tocar. Eu me lembro que uma vez eu fui para o enterro e contrataram alguém. O cemitério oferecia esse serviço. E eu me lembro que esse tocador começou a tocar, a cantar as canções. Ele cantava muito bem, tocava muito bem, com nada para mim, né? Mas ele se empolgou. E ele começou a falar. E teve uma hora que alguém tocou nele e disse assim: rapaz, quem vai pregar é o pastor. Porque ele estava empolgado, ele se emocionou com aquele sepultamento. Então, existia aí muita dor na vida dessa mulher. E não existia muita esperança, né? Não existia um futuro. O que vai ser dela depois que sepultasse o filho? O que seria dessa mulher quando ela voltasse para casa? Os estudos mostram que a dor maior de uma perda não é nos momentos em que você está ali, que vai sepultar. Ali há muita comoção, há muito choro, mas estudos mostram que a maior dor não é naquele momento, é depois, quando você chega em casa. Quando você volta para casa e você encontra a casa vazia, e você sabe que essa pessoa não vai voltar nunca mais. Então você começa ali a remoer as lembranças e vem, os porquês. E aí esse é um momento mais difícil, porque quando, no caso dela, que era viúva, que perdeu o filho, então vinha também as questões financeiras, como é que vai pagar as contas, como é que vai cuidar das coisas. Eu me lembro que quando meu pai faleceu, e foi um momento muito triste para nós. Eu tinha 6 anos de idade, meu irmão mais velho estava com 12 anos. Nós éramos 6 crianças dentro de casa. E minha mãe, eu lembro da minha mãe chorando, muito desesperada, e as pessoas carregando ela. E ela voltou para casa. E aí ela volta para casa com 6 filhos.
E o primeiro dia a casa estava lotada de parente, de irmão, de amigo, de vizinho, de gente abraçando, chorando, trazendo café, trazendo lenço e lavando a casa, limpando, né, no processo antes do sepultamento. Mas depois que a gente volta para casa, só restou eu, né, nós filhos e a minha mãe. E aí a gente, o que é que vai fazer agora? Ela precisava dar comida às 6 crianças. Então minha mãe não teve muito tempo de chorar, não. Ela não teve muito tempo de sofrer a dor, porque ela precisava. Aí, irmãos, o que eu acho mais interessante é que no meio dessa dor toda aparecem as pessoas que querem roubar a viúva. Minha mãe foi assediada de várias formas por pessoas que queriam roubar o pouco do que o meu pai deixou. Parentes mesmo, chegados. É terrível isso. Souberam que ele tinha deixado uma herança lá, um seguro. Queriam roubar dela o dinheiro do seguro. Coisas terríveis assim. Então é nesse momento que a gente não sabe o que fazer mesmo. O que fazer agora? Né? Algumas famílias brigam, discutem por conta do que ficou, outros entram em depressão profunda. Então essa mulher ela estava caminhando para esse processo agora. Nem se sabe ao certo quanto tempo esse marido havia morrido. A Bíblia não fala muita coisa dela. Ela é marcada pela dor. Ela é pontuada pela sua dor. A viúva que perdeu o filho. É assim que a história bíblica fala dessa mulher. Ela não tem nome, ela não tem idade, ela é marcada pela dor. E a pior coisa nas nossas vidas é quando nós somos marcados pela dor, pelo aleijão, né? Pela nossa dificuldade, pela nossa deficiência. Você já pensou você ser marcado pela sua dor e você passar o resto da sua vida marcado pela sua dor? Né? O filho da viúva, esse é o filho da viúva. Essa é a viúva de fulano. Era assim que nos apresentavam. O filho da viúva e a viúva de Silveira. É a viúva de Silveira que está aí. É os filhos da viúva de Silveira que estão aí. Você é marcado, você fica sendo marcado pela sua desgraça, pela sua dor. E era para esse caminho que essa mulher estava caminhando. Marcada pelas suas perdas, até Jesus entrar na história. Diga assim: eu serei marcado pelas minhas dores, até Jesus entrar na história. Dá um aplauso forte a Ele. Aleluia! Até Jesus entrar. E aí, de repente, Jesus entra na história dessa mulher. E aí Jesus vai se bater de frente com a multidão que consola. A multidão que consola, a Bíblia fala isso, que nós devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E então, consolar as pessoas é um mandamento bíblico. Jesus nos orienta a isso, a consolar. E ali tinha uma multidão que consolava aquela mulher. Mas existe uma outra multidão, a multidão do milagre, a multidão da presença de Deus. E essas duas multidões se encontram, e uma vai ter que vencer a outra. Quando a multidão do consolo se encontra com a multidão da alegria da vida, alguém vai ter que vencer. As duas não podem caminhar junto. Ou vence o consolo, ou vence a vida, a alegria. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. Isso significa que a sua dor, ela tem um tempo, ela precisa ter um tempo. Ela precisa ter um limite. Você não pode passar o resto da sua vida chorando. Ela precisa ter um limite.
Ela precisa parar em um determinado momento. E a Bíblia, então, também nos pontua dizendo que para o choro deve existir alegria. Tem pessoas que depois que passam por algo muito terrível, continuam se punindo e não se dando o direito de ser alegre, não se dando mais o direito de sorrir, não se dando mais o direito de brincar, de ser feliz. Mas a Bíblia diz que você pode chorar a noite toda, mas que pela manhã virá alegria. Então diga a teu irmão assim: eu não sei o que aconteceu na tua vida, mas você tem o direito de ser feliz. Aleluia! Aplaude ao Senhor. Nós seres humanos, nós somos limitados e às vezes o máximo que nós conseguimos mesmo é consolar. E isso é bom, você poder ser consolado. E é muito bom você consolar. E era o máximo que aquela multidão poderia fazer, era consolar aquela mulher. Eles estavam fazendo isso, eles estavam chorando com ela, eles estavam acompanhando o sepultamento do filho dela. E alguns talvez até comentando pelo caminho: e agora o que vai ser dela? Coitada, perdeu tudo, perdeu o filho, perdeu o marido, o que vai ser? E aquela multidão se comovia e chorava e acompanhava, mas é o limite, é o limite. Nós só conseguimos às vezes chegar até aí, ao nível do consolo, na maioria das vezes. Mas Jesus, Ele quer nos levar além. Diga assim: Jesus quer nos levar além do consolo. Ele quer devolver a vida. Amém? Além do consolo. Jesus não é só aquele que consola, Ele é aquele que restaura, aquele que devolve a vida. Então, quando a multidão do consolo, que era uma multidão sincera, ela chega perto de Jesus, ela tem que parar. Porque agora nós vamos sair do consolo para alcançar a libertação, para alcançar a vida, alcançar a alegria. Interessante, quando a filha de Jairo fica doente, morre, a Bíblia diz que na casa de Jairo tinha uma multidão chorando com ele. E aí dizem a ele: olha, não vai mais incomodar o mestre, sua filha morreu. E aí eles estavam prontos para consolar a Jairo e a sua família. Mas aí Jesus Cristo entra e diz assim: não, ela não morreu, ela dorme. Interessante é que a multidão do consolo, ela estava tão disposta a consolar, que ela não admite, em hipótese nenhuma, que aquela situação seja mudada. Há um perigo nisso. Sabe, às vezes a gente é tão acalentado como um pobre coitado, como coitadinho, e as pessoas estão tão compadecidas de nós e nos trata tão assim como coitados, que quando Jesus entra e diz assim: eu vou mudar a sua história, às vezes nós não aceitamos essa mudança, e quem está em volta não se alegra, sabe, quer que a gente continue pobre coitados, sofredores, para que eles continuem nos consolando. Interessante isso, né? Às vezes a gente se acostuma com a dor do outro e até a gente até se cura, ou a gente se adapta a isso. E isso faz bem para nós, ficar chorando o tempo todo a dor do outro. E quando a gente percebe que vai haver uma mudança, a gente se espanta. E Jesus entra para dizer: olha, a dor dessa mulher vai acabar aqui. E eu quero te dizer esta noite que Jesus, Ele vai acabar com as suas lágrimas.
para te trazer uma nova vida. Você pode receber isso. Você pode guardar isso no teu coração. Aleluia. Até Jesus entrar na história. E Jesus entra na história na contramão. Jesus entra na contramão da história daquela mulher. Eu vou te dizer por quê. Porque o costume era o caixão seguir à frente, logo depois a pessoa responsável do enterro, a pessoa direta, no caso seria ela, a viúva de Naim. Então o filho dela ia na frente, ela ia logo atrás, e atrás dela uma multidão. Quem chegasse no cortejo, então chegava e entrava no meio da multidão, e ia seguindo. Jesus, ele vem de frente para aquela mulher, e ele manda parar o enterro, e ele vai falar com ela. Ele faz tudo errado. Oh, aleluia, por isso. Jesus faz tudo errado. Não era para ele parar o enterro, e não era para ele falar com a mulher, era para ele entrar no cortejo. E aí Jesus não só faz isso, mas ele diz a ela: não chore. Não chore. Não chore. Jesus diz a ela: não chore. Então Jesus estava quebrando todo o ritual, entrou na contramão. Tudo estava certo, dentro da lógica. A lógica estava certa. Todo mundo chorando, o enterro seguindo, a mulher se preparando para o sofrimento do momento e o que viria depois. Mas Jesus entra, quebra o ritual e quebra a dor. Diz: não chore, não chore. E Jesus leva para aquele lugar uma nova vida. Sabe, irmãos, às vezes a gente fica pensando de como Jesus vai melhorar as nossas vidas. Quantas noites você já parou pensando como Jesus vai melhorar a sua vida? E aí você vai pensando em um jeito que Ele vai fazer. Você pensa da forma como Ele vai fazer. Ou você pega e pensa associando o que Jesus vai fazer a uma situação ou a uma pessoa. Então você pensa: amanhã eu vou me levantar, vou falar com fulano, e ele vai me atender e vai resolver. Ou eu vou em tal lugar, ou eu vou fazer tal coisa. Não é assim. A gente começa a pensar, a colocar em ordem, sabe, as coisas como a gente gostaria que acontecesse. Talvez naquele momento aquela mulher estivesse pensando muitas coisas. Como seria a vida dela, se ela iria procurar um parente, como ela iria se abrigar, se ela teria que vender a casa, se ela tivesse casa, como é que ela iria viver daquele dia em diante, se ela iria para a casa de alguém. Talvez ela fosse pensando isso, e talvez as pessoas pensando também assim. Mas Jesus entra, e Jesus entra de forma sobrenatural, de forma extraordinária, além de tudo que pensamos ou imaginamos. O sobrenatural de Cristo, quebrando a ordem das coisas, quebrando a sistemática da vida, a ordem natural da vida. Jesus entra, e o que eu acho interessante aqui, é que aqui marca a vitória gloriosa de Cristo, quando Ele entra nas nossas vidas, porque Ele entrou, porque Ele quis entrar, Ele entrou por amor, Ele entrou por compaixão, Ele entrou, ninguém orou. Em outras histórias, anterior a essa, a gente vê as pessoas buscando Jesus. Quando Lázaro morreu, ele recebe recados e recados. Olha, Lázaro, quem você amava, aquela pressão toda em cima dele,
está morrendo, está doente. E quando ele encontra Maria, Maria diz a ele, se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Marta diz a mesma coisa, e a multidão vai pelo caminho dizendo, ele não podia ter feito algo por Lázaro, porque ele não curou esse, deixou ele morrer. Mas aqui, irmãos, não há pressão, é só amor. Ninguém pediu, ninguém orou. Jesus olhou para ela e a amou. Eu quero te dizer esta noite, antes de você fazer qualquer oração pela sua vida, pela sua casa, Jesus olhou para você e te amou. E te amou como ninguém nunca te amou. E teve compaixão de você como ninguém nunca teve. Você não sabe o quanto Jesus te ama. Você não tem ideia de o quanto Jesus se deu por você. Quando ele morreu naquela cruz e fez com que todo o seu sangue fosse derramado. Quando foi que você orou dizendo, Jesus, morra por mim? Jesus, derrame seu sangue por mim. Oh, Jesus, pague o meu pecado. Você nunca orou assim. Você nunca pediu a Ele que tivesse compaixão de você. Mas Ele teve. A vitória dele, gloriosa, alcançou a sua vida. A única coisa que você tem que fazer é aceitar isso. É aceitar. Por isso ele para diante daquela mulher e ele diz a ela, não chore. Ela tinha que aceitar o que Jesus ia fazer naquela hora. Ela tinha que aceitar o sobrenatural de Jesus na vida dela. Ela poderia desprezar Jesus. Ela poderia se agregar à multidão dos consoladores. Tem pessoas que passam a vida toda agregado à multidão dos consoladores, a multidão dos que só sabem chorar, dos que só sabem se lamentar, dos que nunca saíram para experimentar o amor sobrenatural de Cristo. E eu sei o que é isso, porque eu passei a minha infância, a minha adolescência entre os que choram, entre os que lamentavam, entre os vitimados da vida, entre os largados, esquecidos, até que encontrei Jesus. E ele disse, até quando você vai chorar? Até quando as lágrimas vão ser as suas companheiras? Davi, em um dos seus salmos, ele diz, eu chorei tanto que eu quase me afogava nas minhas lágrimas. Encharquei a minha cama com as minhas lágrimas. Mas o Senhor veio e me consolou. Jesus veio. E Jesus está aqui para te dizer, olha, não chore. Eu estou aqui. A questão é que a gente fica pensando muito de forma racional, lógica, como vai ser? Que passo eu vou dar? Aquela mulher, ela perdeu tudo. Ela não tinha mais o que pensar, ela não tinha nem mais o que chorar. E Jesus entra e diz a ela, não chore. E ela recebe essa palavra. E ela entende que alguma coisa ia acontecer na vida dela ali. E ela não seria mais marcada pela dor. Ela agora seria marcada pelo sobrenatural. Eu quero declarar que a sua vida vai ser marcada pelo sobrenatural de Deus. Jesus vai entrar, não porque você é bonzinho, não porque você é o melhor filho, não porque você é o melhor marido, não porque você é a melhor esposa, nem porque você é o melhor vizinho, é porque Ele
te ama. E o amor dele vai alcançar você. A Bíblia diz que Jesus olhou para ela e teve misericórdia dela. Jesus amou. Jesus teve misericórdia dela. E disse, uau. Misericórdia significa pegar o outro no colo. Jesus a tomou. E disse, eu vou resolver isso. Eu quero te dizer, Jesus está te dizendo esta noite, eu vou resolver isso. Eu vou resolver isso. Eu vou resolver isso. Diga ao teu irmão, sim, Jesus vai resolver isso. Amém. Não chore. Não chore. Aleluia. Aleluia. Não chore. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Interessante que Apocalipse diz que a primeira coisa que Deus vai fazer quando nós entrarmos nos céus é enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Isso quer dizer que Deus se importa e se preocupa. E vou te dizer mais, Deus não gosta de nos ver chorando. Ele não gosta de ver um homem sofrendo. Qual é o pai que vai querer ver o seu filho sofrendo? E vai gostar disso? Você acha que Deus gosta de ver você sofrendo? Você acha que Deus gosta de ver você na mão do diabo, servindo de peteca para o diabo? Você acha que Deus gosta? Não. Deus não gosta disso. Deus não gosta da sua dor. Ele disse, quando eu me chegar para você, a primeira coisa que eu vou fazer é enxugar a sua lágrima. Aleluia. Não chore. Existem tantas lágrimas, irmãos. E a lágrima mais dolorida, eu diria assim, é aquela lágrima que ninguém vê, né? A lágrima que você chora dentro de você. Essa lágrima que seu marido não sabe, sua esposa não sabe, seu filho não sabe. Às vezes a gente diz assim, fulano estava tão bem, de repente cometeu um suicídio. É porque ele estava chorando a lágrimas que ninguém conseguia ver. Mas eu vou te dar uma notícia, Jesus vê a sua lágrima. Tanto a externa como a interna. Ele conhece a sua dor. Aleluia. Até que Jesus entra na história. Jesus nos dá a vitória gloriosa, porque Jesus vence a morte. Aonde a morte? Onde está a morte, a tua vitória? O apóstolo pergunta isso, onde está a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Cadê? Cadê a tua vitória? Jesus venceu você. Jesus te venceu. Irmãos, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Deixa eu te dizer algo muito profundo aqui. Para cada área da sua vida que você peca, gera morte. Por exemplo, se você peca na área sentimental, você vai gerar morte. Por isso nós vemos tantas pessoas mortas sentimentalmente. Sem afeto, sem amor, se sentindo desprezado, isolada. Se você peca na área financeira, você vai gerar morte na área financeira. Se você peca no corpo, você vai gerar morte no corpo. Se você peca nos pensamentos, você vai gerar morte nos seus pensamentos. Para cada área da sua vida. Se você peca na relação com seu cônjuge, você vai gerar morte lá. Para cada área da sua vida, você vai pagar o salário do pecado. E o salário do pecado é a morte. E só tem uma coisa que pode vencer a morte. É o quê? A vida. Diga assim, só a vida vence a morte. Então, quando Jesus entra na vida dessa mulher, dessa viúva, e a morte imperava na vida dessa mulher, na família dessa mulher, era uma família pequena, marcada pela morte.
um marido que morreu, agora um filho que morreu. Jesus entra. E o Jesus entra como o Senhor da vida. E ele diz: parou aqui. Parou aqui. Parou. Daqui em diante você não segue mais. Quando aquela multidão dobra a esquina, e eles imaginavam que na esquina, quando eles dobrassem a esquina da cidade, a saída da cidade, eles encontrariam a sepultura e eles encontrariam o final daquela história. Jesus estava bem lá, dizendo: eu estou aqui, nessa esquina. Né? Diz que o diabo fica na encruzilhada, né? Jesus diz: então é lá na encruzilhada que eu vou te pegar mesmo. É na encruzilhada que tu fica, é lá que eu vou mostrar a você quem é que manda. Amém? Pode aplaudir mesmo. Jesus é o Senhor da encruzilhada. Essa história diz: o diabo é o Senhor da encruzilhada. O Senhor da encruzilhada é Jesus. Por isso ele morreu na cruz. No cruzamento da cruz estava ele lá, dizendo: cadê? Venha. O diabo é o Senhor das matas. Ele morreu pendurado em um pau. Para dizer: eu sou o Senhor de todas as coisas. Eu sou o Senhor de todas as coisas. Eu sou o Senhor de todas as coisas. Algo muito interessante aqui, eu vou abrir um parênteses aqui só para... existia um costume nas guerras, que quando um rei vencia um outro rei, então ele matava o rei e pegava a coroa desse rei e colocava sobre a cabeça. E isso era o sinal de que ele venceu aquele rei. E agora todos estavam submissos a ele. Na cruz, colocam na cabeça de Jesus uma cruz de espinho. E sabe de quem era a cruz de espinho? Era de Satanás. Jesus pegou a coroa dele, botou na cabeça e disse: pronto, agora eu te venci. A Bíblia diz que ele expôs Satanás. Amém? Então, o reino das trevas estava derrotado, o reino da morte estava derrotado, e Jesus então devolve a vida àquela mulher. Jesus quer devolver a vida a você. Jesus quer devolver a vida à sua família. Jesus quer devolver a vida na sua casa. Jesus quer devolver aquilo que foi roubado, arrancado, tirado, destruído. Jesus entrou na história para te fazer mais do que vencedor e te dar uma vitória gloriosa. Aleluia. Nesta noite, quero concluir te dizendo: Jesus tem vida para você. Jesus tem uma nova história, uma história gloriosa. E a sua história de dor, a sua história de sofrimento será marcada pela intervenção sobrenatural de Cristo. Você pode receber isso? Aleluia. Fica de pé. Eu quero orar por você.